Bem-estar e movimento. Apresentação: Cássia Godoy. Bem-estar e movimento no ar para falar hoje sobre yoga. E os nossos convidados são o Ricardo Salomão, que é instrutor de diferentes linhas, como o Acro Yoga, e também a Giovana Ribeiro, jornalista, repórter de mídias sociais aqui da CBN e também instrutora de yoga. Ricardo, seja muito bem-vindo. Obrigada pela sua presença hoje aqui. Obrigado você pelo convite. Uma honra estar aqui. E muito obrigada também, Giovana, por estar aqui com a gente hoje falando sobre esse tema que eu sei que te empolga bastante. Eu que agradeço o convite, Cássia. É um prazer estar aqui com vocês hoje. Quero começar perguntando para o Ricardo, como que você se envolveu com yoga, começou a praticar e depois decidiu se tornar um instrutor? Eu sou administrador de empresas, formado há muitos anos, e aí eu passei por uma questão pessoal, onde o yoga foi que me salvou. Então, o yoga me proporcionou buscar um autoconhecimento, de uma forma que eu levo isso para a minha vida. Então, eu ministro aulas, instruindo pessoas, ministrando, instruindo, incentivando a busca pelo autoconhecimento. E como que começou esse processo e quanto tempo você levou de praticante a instrutor? Por volta de uns 2 anos. Quando eu comecei no yoga, minha instrutora, logo de cara, ela falou assim: você leva jeito para ser instrutor. Eu olhei para ela no primeiro momento e falei: não, de maneira nenhuma, isso não é para mim. Mas com o tempo isso foi aflorando, e até um momento que despertou nessa vontade de incentivar isso nas outras pessoas. E Giovana, e na sua vida, como que surgiu o yoga e como você decidiu se dedicar cada vez mais a ponto de hoje você já ter a qualificação para ser instrutora também? Bom, eu me identifico com o Ricardo, então começou com uma prática pessoal, mais por curiosidade. Então, numa academia de bairro, tinha algumas aulas de yoga, eu falei, bom, vou experimentar. E eu não me apaixonei na primeira aula, mas eu continuei indo para entender o que levava aquelas pessoas a estarem tão presentes naquele momento e fazerem as coisas com tanta consciência corporal. E aí eu fui me apaixonando, Então, os primeiros meses eu fui mergulhando na prática e comecei a me tornar uma praticante mais consistente ali. Então, toda semana eu praticava, até que surgiu a pandemia, depois de uns anos, e foi o momento que eu mergulhei na filosofia do yoga, A filosofia do yoga, que é uma prática milenar e uma das ferramentas mais completas para o autoconhecimento, na minha opinião. E aí foi quando eu fiz o meu primeiro curso. E eu só falava de yoga, Então as pessoas, durante conversas informais com amigas ou no trabalho, quando a gente falava sobre estresse, como a gente falava sobre formas de se autorregular, tudo que eu indicava tinha a ver com yoga. E aí foram as pessoas de fora que foram falando, então, como é que é? Me explica um pouco melhor, ou então me dá uma aulinha. E mesmo que eu tenha feito esse curso de formação para a minha vida pessoal, acabou se espelhando, para as pessoas ao meu redor. E eu comecei a fazer uma aulinha ou outra de forma informal com uma amiga. Cheguei a comentar isso com a minha professora na época, na academia onde eu era aluna. E aí ela falou, olha, eu tenho férias para tirar e eu confio no seu trabalho, você quer me substituir? E na época eu falei, Dani, você dá aula aqui há 20 anos, acho que não e tal. E ela falou, não, eu confio. E aí eu fui, durante esse mês eu substituí as aulas dessa que então era minha professora na época e depois de um tempo eu me tornei professora nessa academia. E aí, desde então, estamos aí, conduzindo, incentivando as pessoas a acessarem esses lugares que a gente acessou, Essa frase que você falou também, eu já falei muitas vezes, a yoga já me salvou muitas vezes, já salvou, assim, muitos dias meus, muitos momentos difíceis, então, é isso. Isso é uma coisa muito interessante que vocês têm em comum e trazem aqui, que é essa questão de como o yoga pode te ajudar como uma ferramenta para gerenciar estresse,
para aumentar o autoconhecimento. Isso é algo comum em muitas atividades físicas, mas no yoga ela vem junto com uma filosofia que faz com que isso seja ainda mais acentuado. Eu queria que você falasse para a gente, Ricardo, de como o yoga consegue aliar essas coisas, né? Por um lado, essa questão do autoconhecimento, de ajudar, como disse aqui a Giovana muito bem, na autorregulação, mas ao mesmo tempo trazer um componente físico de evolução que também é importante. Sim. Nós estamos habituados a viver no passado e no futuro. Quando você vive no passado, isso te gera culpa. Quando você vive no futuro, te gera ansiedade. O yoga, ele te ajuda a te trazer para o presente, para o hoje, para o agora, aqui, nesse momento onde estamos conversando. Então, parece simples, mas é assustador quando você olha para dentro. Porque estamos vivendo uma era onde é muito externo. E o yoga ajuda o quê? Parar, sentir, refletir. Quando você faz isso, aí você tem diversas técnicas, seja de respiração, associado ao movimento, que daí são a parte física, que são os asanas, parte do relaxamento, que é o shavasana, onde você deita. Isso tudo vai fazer com que a sua mente se mantenha no presente. Consequentemente, você vai dormir melhor, você vai se alimentar melhor, você vai respeitar o seu corpo. Então, é uma evolução infinita, uma busca sem fim. E o que o yoga trouxe para você, Giovana, além dessa parte aqui que está sendo tão bem destacada pelo Ricardo, de uma evolução mental para a parte física, para a parte da sua relação com o seu corpo e as coisas que o seu corpo te permite fazer? Bom, antes do yoga, eu até fazia algumas atividades físicas, então fazia musculação porque eu sei que tem que fazer, mas não era uma coisa que me trazia tanto prazer durante a prática. Com o tempo, o yoga foi me dando tanta consciência corporal e você vai perdendo, você entende que ali é um lugar de você explorar tudo que é possível você fazer no seu corpo sem a pressão, né? Você não está competindo com ninguém e nem consigo mesma. Você está explorando novas formas de se movimentar e com o tempo você vai treinando esses asanas, que são essas posturas físicas, para conseguir mais força, mais flexibilidade, mais equilíbrio. E aí você vê que quando você vai fazer outras atividades físicas, estando presente, se conectando com essa consciência corporal, fica mais fácil explorar tudo, né? Então, eu comecei a fazer várias outras atividades físicas depois do yoga. E eu comecei a experimentar, então eu vou fazer aula de circo. Assim, sem medo de testar, né? De brincar, porque eu sabia que era só mais uma das infinitas formas de usar o meu corpo. Então, me deu muito espaço para experimentar outras coisas, sem essa pressão, né? Eu não estou fazendo isso porque, por necessidade. Não, estou fazendo isso porque eu posso, né? Sentir o meu corpo de formas diferentes e tudo mais. E refletia muito esse negócio do corpo físico, então eu estou treinando flexibilidade, equilíbrio e força no corpo físico, isso ressoa no mental, no emocional, né? Então eu acabei entendendo que eu estava ali me tornando também uma pessoa mais forte, equilibrada, emocionalmente, mentalmente, né? Durante as adversidades do dia a dia. Você entende que tem um problema e como resolver de diferentes formas, sabe? E hoje em dia já existem esses estudos que comprovam, né, como a yoga atua no nosso sistema nervoso. Então, te ajuda tanto nesse campo físico quanto no mais sutil. Uhum. E tem muitos estudos também falando, por exemplo, de como meditação é uma coisa que pode te ajudar, inclusive com questões físicas como hipertensão, né? Já tem estudos nesse sentido. Isso que você estava descrevendo, Ricardo, agora há pouco para a gente, em relação à prática do yoga, tem muito a ver com a prática meditativa, que é estar no momento presente. Exatamente. Agora, quem escuta a gente falando de yoga ou de yoga sempre pensa assim, eu imagino aquela pessoa que tem uma super flexibilidade, que executa aquelas posturas todas lindamente. Sim. Tem um público que pode, um que não pode fazer yoga é para todo mundo, como que é isso? Onde eu ministro as aulas, eu ministro a aula onde o yoga é para todos.
não tem limitação. A limitação está dentro de você. Para toda postura, existe uma sequência. Então, dentro de uma mesma aula, você tem como colocar níveis de pessoas diferentes, onde quem começou agora vai chegar num determinado ponto, a outra vai avançando. A postura nada mais é uma forma de você acessar mentalmente o seu corpo. Então, uma coisa é você estar de pé, a outra coisa é você estar de pé consciente nos seus pés, consciente nas suas articulações. Então, a postura em si, que são os asanas, eles te trazem para este lugar, que é o quê? O reconhecimento do seu corpo. Quando você entende isso, o seu corpo ele relaxa e aí você evolui fisicamente. Tá? Então, não existe limitação física, idade, nada. Complementando, isso é uma coisa que nós, instrutores de yoga, a gente escuta muito, né? Eu não sou flexível para fazer yoga. Mas yoga é justamente o caminho de desenvolver essas qualidades, né? Então, você começa o yoga não com o objetivo de se tornar mais flexível, mas depois de um tempo você vai ver, nossa, eu me tornei um pouco mais flexível, sim, né? É um passinho de cada vez e você já não está mais no mesmo lugar. E a mesma coisa, eu sou muito ansioso, então acho que yoga não é para mim. Então o yoga é para você, porque você vai se tornar comprovadamente uma pessoa um pouco menos ansiosa. Sim, e se você praticar mais, você vai trabalhar isso ainda mais. E, enfim, é um caminho, é uma jornada, né? De descobertas e de saber que a gente... Às vezes a gente nem sabe o quanto a gente pode, né? Exatamente. Até chegar lá no tapetinho e conseguir. E tem uma frase que eu gosto muito que é quando a aula termina, a prática começa. Então, você faz ali os movimentos no tapetinho, ok, mas os benefícios você colhe depois, sabe? Você colhe no seu dia a dia, você colhe depois de um tempo que você fala, caramba, agora realmente eu consigo lidar melhor com o estresse, com tudo. Eu sinto menos dores, eu durmo melhor, eu me alimento melhor, né? Sim. E tudo mais. A Giovana falou de uma coisa importante, né, que é essa questão de colher os benefícios. Como professor, o que você recomenda para quem está começando a praticar yoga, de periodicidade de realização das aulas? Fazer, por exemplo, quantas vezes por semana para a pessoa começar a sentir aquele benefício? Isso pode variar de pessoa para pessoa. O que você recomenda em termos de regularidade? Porque a gente sabe que a regularidade é uma questão importante também. Sim, sim. Eu acredito que seja importante para qualquer atividade. Sim. Né? Da mesma forma que você precisa evoluir fisicamente na academia, o yoga também da mesma forma. Você vai exercitar o estado de presença e essa permanência. Para quem está parado uma vez por semana já está ótimo. Afinal de contas, você já vai começar a acessar. Eu recomendo de 2 a 3 vezes por semana, tá bom? Porque conforme a Giovana comentou, o yoga ele fica reverberando depois da prática. Então, isso fica 24 horas. Então, se você conseguir executar a cada 2 ou 3 vezes na semana, você consegue manter esse nível de calma, de concentração, né? Tipo esse nível do Ricardo, do jeito que ele fala, né? Que eu já tô mais calma só de ouvir ele aqui no programa, né? Mas, então, eu uso isso como exemplo. Eu vim de uma estrutura onde eu era pressionado também, eu tinha as minhas questões, eu era ansioso, cheguei a ficar acima do peso, e o yoga me salvou. E eu uso isso como ferramenta, como, olha, funcionou comigo, faça também, que vai funcionar com você. Tá? Bacana. Então é isso. Ô Gi, como que é a sua rotina com yoga hoje? Hoje você já está no nível de ser instrutora. Aliás, gente, já fiz aula com a Giovana. Ela dá uma aula maravilhosa. Muitas outras pessoas aqui da rádio já fizeram também. E o que me surpreendeu é que, assim, eu tenho experiência zero com yoga. E uma coisa que a Giovana falou aqui, eu percebi na prática fazendo aula com ela, que você vai se surpreender com quanto você consegue fazer já na sua primeira aula. Independentemente do seu nível de aptidão. No meu caso, por exemplo, eu sou uma pessoa muito encurtada, não sou uma pessoa flexível. E mesmo assim eu consegui fazer muito mais do que eu imaginava na aula que eu fiz com você. Como que é a sua rotina hoje em relação a yoga, a sua rotina pessoal? Bom, uma coisa que é muito legal no yoga é você ter um sadhana pessoal, que é uma rotina diária. Então, o que eu procuro fazer
de manhã, reservar um tempo para mim, que nem sempre eu vou conseguir fazer 1 hora de yoga por dia, todos os dias. Eu não faço isso. Mas os primeiros 20 minutos do dia não é acordar e já mexer no celular. Acordar, respirar, sabe? Levantar com calma. Fazer um alongamento, nem que seja de 10 minutos. Se eu tenho mais tempo, eu faço uma prática mais completa. Se eu não tenho, eu paro para respirar 5 minutos. Isso já traz presença para o meu dia, sabe? Eu já começo com a minha mente um pouco mais tranquila. Yoga também é comer devagar, né? Você toma um café da manhã, não mexendo no celular ali, já misturando toda, sabe, essa hiperconectividade de hoje em dia. Não, você toma um café da manhã absorvendo ali os nutrientes, assim, comendo e degustando aquilo. Isso já muda o seu dia. Então, para mim, isso é muito importante. Mas eu tento fazer uma prática, assim, de um pouco mais longa, né? Ser conduzida também, para mim é muito importante também ser conduzida, também ser aluna. Eu sou aluna, assim, para sempre, sabe? Uma eterna aprendiz do yoga também. Adoro ir na aula de outros professores, ser conduzida. Então, eu tento fazer pelo menos uma aula completa, ali umas 4 vezes por semana. Eu adoro, num fim de semana, quando eu tô de folga, poder fazer uma prática ao ar livre. Eu acho que muda tudo também, sabe? Você olhar o céu, né? Então, nós que vivemos em grandes cidades, né? Às vezes a gente esquece o quanto a natureza também traz esse enraizamento pra gente. Então, hoje em dia é isso que eu faço. Eu tento manter uma prática, assim, constante. Mas a gente sabe que o nosso dia a dia é corrido, né? De todos nós. Hoje em dia vivemos tempos muito corridos. Então, se eu não posso fazer uma prática completa, eu tento pelo menos seguir esse pequeno ritual, né? Pela manhã, acordar com calma, fazer as coisas com calma e aí seguir o meu dia. E eu sinto que isso faz uma diferença, assim, sabe? Realmente impacta no meu dia. Hoje a gente tem muita gente fazendo atividade física e aí várias modalidades, inclusive yoga, e isso começou muito na pandemia, de forma remota. Então a pessoa entra numa sala virtual onde tem outras pessoas praticando, onde tem um instrutor, ou até assiste aula gravada de algum instrutor e vai fazendo junto. Para vocês isso funciona em alguns níveis, para alguns públicos? Como que é a sua visão a respeito disso, então, Ricardo? Eu tenho alunos presenciais e online. Eu acho interessante, né? Principalmente após a pandemia, isso se expandiu demais. Então, eu sou a favor da aula online, porém eu recomendo um acompanhamento, tá? Muitas vezes você pode pegar uma aula pronta, gravada e executar, mas eu preciso entender o que o aluno quer. Quando um aluno vem para mim e fala, eu quero praticar yoga, o que você espera de mim? O que você espera do yoga? Qual é a sua expectativa? Porque se a pessoa vier e falar, eu quero emagrecer, eu não posso pegar esse aluno. Ele vai emagrecer como consequência, mas não como prioridade. Então, eu acredito muito na parte online, né? Funciona, eu tenho alunos até hoje, porém eu acredito que seja um acompanhamento. Super recomendado. E para você, Giovana? Eu acredito que para começar, super... Eu acho que é muito acessível, né, hoje em dia. Então, se você quer começar, pode começar com uma aulinha no YouTube, mas isso é o que o Ricardo falou. Você tem experiências diferentes quando você tem um professor acompanhando. É até mais seguro, você está entrando em posturas que às vezes te desafiam. Então, é importante ter esse acompanhamento. Mas, depois de um tempo que você já fez algumas aulas presenciais, de repente você consegue... Né, você já está entendendo o seu corpo melhor, então você consegue fazer isso de forma mais segura online. Mas eu acho que para conhecer é tudo muito bem-vindo. Só para complementar, você tem alunos que têm uma questão de joelho. Então você pode pegar uma aula pronta, onde tem movimentos que vão te machucar, vão te lesionar. Ombro. Então é importante essa condução. Nossa, você está falando com a pessoa certa, a pessoa que teve problema no joelho e no ombro. E realmente, para você machucar essas articulações é bem fácil. E muitas vezes, como eu já presenciei alunos, eu fiz uma aula de yoga e aí me machucou, me lesionou. Então a condução é bem importante. Tá? Esse olhar para o aluno, entender o que ele precisa, até onde ele pode chegar naquele momento e aí você ajudá-lo a evoluir.
Eu uso também o yoga como reabilitação. Olha que bacana. Bem. Quero falar um pouco a respeito das linhas. Eu sei que você, Ricardo, você dá aula de yoga de uma forma geral, em diferentes linhas, mas que nesse momento você está especialmente envolvido com o acro yoga. O que é o acro yoga? O acro yoga é uma modalidade onde você inclui acrobacias, massagem, Ai, que delícia, já gostei. práticas de equilíbrio sobre uma outra pessoa. Então, no acro yoga, nós praticamos sozinhos. Então, uma prática para você. O acro você depende de uma outra pessoa. Então, nós temos uma pessoa que fica no chão, que é a base. Temos a pessoa que vai voar, literalmente, que fica sobre o apoio, que é o voador. E a terceira pessoa, que é o mais importante, o anjo, que é quem vai proteger. Tá? Então, uma prática que envolve conexão. Então é bem interessante, bem desafiador, e a gente trabalha também em parte terapêutica, né? Você tira aí parte de medo, ansiedade, você confiar no outro, enquanto o yoga é uma prática olhar para dentro, o acro você olha para o outro. Já gostei e já escolhi a amiga que vai fazer comigo essa aula, que é a Giovana, Sim. porque a gente já teve uma experiência parecida. Ela me levou para fazer uma aula de circo uma vez. Exato. E no momento da aula tinha uma coisa parecida com Sim, isso. nós fizemos aquele asana, né? Então a base Sim. e o... Uma nós base, fizemos exatamente uma base essa. L, isso, uma base L, que é a postura do pássaro, que é a Isso, primeira nós base. fizemos Sim, essa nós postura. fizemos essa postura e com a vantagem que eu fiz com a Giovana, e como a Giovana é muito experiente, muito boa nisso, eu não sou boba, fiquei na base, né? E aí ela fez a parte difícil e bonita. Tem umas fotos Mas depois. depois você voou também. É, mas Vendo assim, isso. ela é generosa. Voei umas, né? Ela voou e foi muito bem nisso. Mas que bacana. E quais são as linhas que você pratica, Giovana? Ai, Cássia, eu, como você sabe, né, nós experimentamos um pouco de tudo. Aham. Então, eu já fiz algumas aulas de acro também, eu acho muito legal. Eu já experimentei ashtanga, eu gosto do yoga restaurativo. O yoga restaurativo é ótimo, gente, é o yin yoga, né? Então, você vai pra realmente, você sai de lá pronto pra dormir, sabe? É uma prática muito relaxante, então você não faz muitas posturas durante aquela prática, às vezes você faz 5 asanas, 5 posturas, mas você faz uma longa permanência, apenas respirando. E tem dias que o que a gente precisa é isso, né? Tem dias que eu quero me movimentar, então eu quero suar, eu quero fazer um vinyasa bem fluido, Físico. respiração, ashtanga para me desafiar, para sair, né, com aquela, sabe? Nossa, tô pronta para viver meu dia. E o Hatha? Quais são as características do Hatha Yoga? O Hatha Yoga, ele trabalha mais a permanência nas posturas também. Aham. Então, no Vinyasa, eu tô, né? Inspira, sobe os braços, exala, já desce, mergulha o tronco lá para baixo. No Hatha, eu faço isso com mais consciência, eu fico um período de permanência maior nas posturas. Então, é até um pouco mais desafiador, assim, mentalmente, né? Porque você fica, meu Deus, eu tô aqui Sim. respirando, as 5 respirações no guerreiro, meus braços estão doendo, a minha perna tá doendo, eu quero desistir. Pra quem não tá nesse mundo, como que é a postura do guerreiro? Você posiciona uma perna à frente da outra, respeitando um alinhamento no solo, onde a perna da frente está flexionada, onde o joelho da frente não pode passar a ponta do pé. Você gira o tronco para essa perna que está flexionada, eleva os 2 braços, palma das mãos voltadas para cima, e você ativa o abdômen, queixo paralelo ao solo, e ali você permanece. Essa é a descrição do Guerreiro 1 Virabhadrasana A. Então, eu acho muito interessante isso de você experimentar várias modalidades, né? Porque eu Sim. acho que cada dia a gente tá De um jeito, né? E exatamente. nós mulheres também, a gente percebe isso ainda mais, né? Sim, ao longo do Vivendo- mês muda muito. Exato. Então, né, eu tô numa semana, né, que meus hormônios estão à flor da pele, às vezes eu só quero relaxar um pouco, não quero forçar completamente o meu corpo, mas aí na outra semana eu já tô super disposta, então eu tô pronta para me desafiar, vou fazer uma Sim, acro-yoga, vou ver se eu exatamente. tô bem de equilíbrio, e às vezes a gente só quer, né, um acalento, então eu acho que uma complementa a outra, eu sou super a favor de a gente experimentar várias modalidades, mas normalmente você tem uma que você gosta mais, então por isso que eu falo, uma coisa que eu acho muito importante dizer, né? Às vezes a pessoa fala, eu fiz uma aula, não é pra mim, eu não gostei. Experimenta outra modalidade, Exatamente. experimenta uma aula de um outro professor. Às vezes não é
aquele professor, aquele tipo de aula que você vai gostar, mas tem inúmeras possibilidades. E você pode tentar outra coisa e você vai descobrir uma que você gosta, sabe? Do ponto de vista pessoal, como praticantes, quero saber a linha preferida de vocês, embora eu já tenha entendido que vocês gostam de experimentar também. Qual que é a sua preferida, Ricardo? Olha, eu gosto de todas, mas eu acredito que o Vinyasa ainda é legal, porque é uma prática mais coreografada, mais fluida. Então ela te desafia, sabe assim, ela te desafia, mas você faz e nem percebe. Ela é gostosa de fazer, fluida, é gostoso. Fluida. É fluido. Acho que a palavra é essa, é fluida. E você, Giovana? Eu concordo. Eu gosto muito de Vinyasa. Mas eu acho o Hatha muito importante. Principalmente, né, por ser meio que a base do yoga, assim, né? Sim, então, tradicionalmente, a gente tem que passar por ali para entender mais sobre o yoga, sabe? Eu acredito que todos precisem praticar todas as linhas. Até mesmo conforme a Gi falou, Giovana, você precisa se identificar com o instrutor. Muitas vezes você vai fazer a mesma prática de Hatha com 3 instrutores e você vai se identificar com aquele instrutor. Então é importante isso. Bacana. E além de todas essas modalidades, linhas que a gente falou aqui, a gente já fez um Bem-Estar em Movimento já há bastante tempo sobre Hot Yoga. Então você que não acompanhou, vai lá nos nossos arquivos, lá no YouTube, dá para você achar esse programa só sobre Hot Yoga, que foi bem bacana também. Tem outras linhas, algumas que utilizam alguns acessórios. Eu vi que tem uma escola de yoga aqui na Zona Sul de São Paulo, tô doida para experimentar, Gi, vou com você lá qualquer dia, que também usa alguns acessórios, alguns blocos, usa, enfim, acessórios. Fiquei bem interessada nisso. Eu ficaria horas conversando com vocês dois aqui, mas nosso tempo já super estourou, então eu só posso agradecer a presença de vocês aqui. E no caso de vocês dois, eu acho que o termo é esse mesmo, presença. De pessoas estarem aqui falando sobre algo a respeito do qual elas são apaixonadas e entendem bastante. Ricardo Salomão, instrutor de diferentes linhas de yoga, muito obrigada pela sua presença hoje aqui com a gente. Obrigado você pelo convite, até a próxima. E eu agradeço demais também a Giovana Ribeiro, jornalista, nossa colega aqui na CBN, também instrutora de yoga. Obrigada, Giovana. Muito, muito, muito obrigada, Cássia. Foi um prazer estar aqui ao seu lado. Muito obrigada pelo convite e um ótimo dia aos nossos ouvintes. E você que ficou inspirado, vai procurar aí na sua cidade aulas de yoga. São tantas linhas diferentes, bacanas. Bem-Estar em Movimento de hoje vai ficando por aqui. Nós contamos com a produção da Yasmin Caetano, os trabalhos técnicos em áudio e vídeo da Débora Gonçalves e a edição do Guilherme Marconi. Eu volto na semana que vem e espero por você. Bem-Estar e Movimento. Apresentação: Cássia Godoy.